E continuando, né, como eu disse para vocês, quais são os temas preferenciais da FCC? Ora, a FCC gosta de discutir, por exemplo, como que a sociedade global se comporta em face às novas tecnologias, os nossos hábitos de consumo, a forma como o capitalismo atual nos seduz, não é? Ela gosta muito de discutir como que o Estado vai atender às chamadas demandas da diversidade social. Vamos lembrar que hoje nós temos o quê? O Estado tendo que adotar políticas públicas, mexer, legislar em prol de grupos que até então eram alijados do processo histórico, né? Como dizer, os grupos étnicos variados, grupos, vamos dizer assim, pares homoafetivos, a população como os empregados domésticos que agora que estão conquistando direitos. Então, quer dizer, isso aqui também é um assunto importante. Liberdade de expressão e os gêneros, perdão, e as espécies, né, que adotam, estão dentro desse gênero, seria liberdade de imprensa, a própria forma de regulamentação da imprensa é um assunto que interessa em peso a essa banca. Mobilidade humana, a vida na cidade, os grandes deslocamentos humanos, né, existentes no mundo, movimentos ligados à alteridade, que é um encontro com o outro, que tem a ver com a questão da imigração, também é assunto que interessa a banca. Sustentabilidade, principalmente clima, é assunto que interessa a banca e combate à pobreza também. E assuntos ligados à cultura, cultura regional, cultura tradicional, cultura contemporânea, sempre foram assuntos aí que interessaram a banca. O que a gente faz, só para você ter uma noção, a gente faz um estudo, por exemplo, a gente já está com 2 concursos, vamos dizer assim, concursos comuns, né, já feitos pela FCC este ano, que foi o TRE de São Paulo e o TRT da 24ª. Então, o concurso da CLDF acontece depois de mais 2 concursos feitos pela FCC. Então, isso aqui vai ficando cada vez mais limitado, entendeu? Então, a gente consegue se aproximar bem do tema. Só para vocês terem uma noção, por exemplo, no TRE de São Paulo, o TRE de São Paulo foi feito pela Fundação Carlos Chagas. O que aconteceu no TRE de São Paulo? Eles pediram um tema, por exemplo, falando sobre... foram 3 temas, tá? Foram vários cargos, 3 temas. Um tema falava sobre felicidade e recursos materiais. Por exemplo, se fosse o CESP ia pedir exatamente aquela pesquisa que saiu, né, o estudo que saiu sobre desenvolvimento humano, que teve a Noruega como país classificado em primeiro lugar, porque foi tido como o país mais feliz do mundo, né, que a população é mais feliz. Ali havia o critério da felicidade. Então, isso daí foi tema da FCC, não o fato na Noruega. O CESP cobraria o fato. A FCC não, a FCC vai cobrar a abrangência deste assunto. Ela trabalhou lá a questão do utilitarismo, que é um conceito, né? E tudo, e trabalhou felicidade de recursos materiais. No nosso curso, a gente havia estudado, foram as primeiras lições do curso, quando os meninos foram fazer redação, a questão da felicidade segundo Lipovetsky. A felicidade no século XXI, segundo Lipovetsky, que é uma felicidade ligada à aquisição de recursos materiais, né? Depois houve outro tema no mesmo concurso, que foi o humor e liberdade de expressão. Liberdade de expressão a gente sempre estuda para a FCC, porque vez ou outra sempre cai. Estudamos aí a luz de Baudrillard, que é um dos teóricos preferidos da banca. Depois nós estudamos o quê? Aí depois houve um tema para o nível médio no mesmo TRE de São Paulo, que aconteceu em 2017, que tratou do equilíbrio entre corpos sociais diferentes, a dificuldade de você equilibrar os corpos sociais diferentes. Esses corpos sociais, gente, a diversidade social é o papel do Estado em face das demandas da diversidade social que nos compõe, como que o Estado cria suas políticas públicas, como que o Estado vai legislar para essa diversidade. Então, ali foi um tema que nós estudamos uma coisa assim que eu fico imaginando a situação dos meninos que fizeram concurso para técnico, quando chegaram à prova, né, e se depararam justamente com um tema que a gente acabou de falar no curso. A gente acabou de abordar Charles Taylor, que é um grande teórico sobre este assunto, e estava lá na prova. Então imagina a sensação do aluno. Então é por isso que a gente trabalha, por isso que nós pesquisamos muitos temas para que a gente possa se aproximar cada vez mais da prova, tá certo? Só para vocês terem uma noção, eu estou gravando essa aula no dia 23 de agosto. Dia 20, acho que foi isso, 20 de agosto, há 3 dias, houve a prova do TRE da Bahia. Foi feita pelo CESP, né? E um dos cargos deste concurso, cargo de nível superior, foi o analista, cobrou o quê? Clima. A gente tinha acabado de estudar clima. Estava nos nossos temas, nós separamos o clima como um assunto na nossa preferência, sustentabilidade, na verdade, e clima, como era o segundo tema desse grupo.
E nós falamos exatamente aquilo que veio na prova, sobre a questão, a relação entre Donald Trump, né, e o Acordo de Paris. Né? Então foi o que caiu. Se vocês precisarem lá no CESP, vocês vão localizar isso lá, tá bom? Bom, eu falei sobre os temas, vou falar agora com vocês sobre a forma de avaliação da FCC. Vou dar uma dica, não é muito importante para este ano, porque eu sempre penso assim, naquelas pessoas que não têm condições de adquirir um curso, mas a gente ganha tanta coisa boa, né? Graças a Deus, de vocês e da própria vida, que acho que vale a pena passar um pouco de energia para frente. Então vamos lá, energia positiva, o que tem sido as cobranças da FCC em 2017? Gente, aqui nós temos um tema que eu trouxe como exemplo, que foi o TRT da 20ª, aconteceu em 2016, tá? Aliás, isso se reflete de 2016 para 2017. Como é que a banca tem composto seus temas? Aqui você tem um enunciado, esse enunciado é seguido de um tema geral. Esse tema geral é precedido de texto. Um texto, dois textos, três textos. Às vezes nem tem o tema geral, às vezes o próprio tema são os textos. Quando a banca diz a partir dos excertos acima, ela vai exigir que você desenvolva uma redação que vai abarcar naturalmente o tema geral e que vai trabalhar os conteúdos dos textos acima. Então você tem que ser bom intérprete. Por isso que a gente colocou o curso de português junto com esse aqui também, é mais um motivo, não é? Porque nós ficamos muito preocupados com a interpretação e vocês erram com muita facilidade. Por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui. Diz assim: o direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de retorno. Só pode ser formulado como direito à vida urbana. Então a primeira ideia que você tem é o quê? O direito à cidade é um direito à vida urbana. Essa é a primeira ideia. Depois o texto continua. Entende-se por gentrificação o fenômeno que afeta uma região ou bairro pela alteração das dinâmicas da composição do local, tais como novos pontos comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando a população de baixa renda. Tal valorização é seguida de um aumento de custos de bens e serviços, dificultando a permanência de antigos moradores de renda insuficiente para sua manutenção no local cuja realidade foi alterada. Então veja só, primeira ideia que você tem, direito à cidade é o direito à vida urbana. Segunda ideia, a banca traz um texto que discute um fenômeno conhecido como gentrificação, que você deve conhecer bem na sua cidade na prática. Gentrificação é enobrecimento. Então, o que acontece? Aqui se diz o quê? Há determinadas áreas na cidade que são enobrecidas por um processo de revitalização, de formação de novos bairros, etc. Então, o que acontece? Essas áreas, quem vai comprar, vamos dizer, imóveis nessas áreas? Quem vai adquirir? Quem tem poder aquisitivo, né? O poder do capital. O que acontece com a população de baixa renda? Ela acaba sendo expulsa dali, ela é afetada, né? Porque ela não vai mais conseguir conviver ali, os serviços vão encarecer para ela. É o que acontece, por exemplo, com o turismo em Barcelona, né? As pessoas não suportam o turista em Barcelona, os nativos, por quê? Porque a vida deles se tornou muito cara. É o que acontece no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Quem mora próximo da Zona Sul do Rio não está aguentando morar. Por quê? Aquilo supervalorizou. Né? A Zona Oeste também está supervalorizando. Então, nós temos aí esses assuntos. Ora, eu trouxe aqui uma redação que digitei, né? Redação feita por aluno em concurso, mas eu trouxe para que você possa entender qual é o preceito. O examinador vai chegar aqui na introdução e ele vai querer saber como você vai abordar o tema, porque o primeiro quesito de conteúdo é exatamente a forma como você aborda o tema. Então, o que vai acontecer? A sua introdução terá valor se ela trabalha a totalidade do tema, no seu limite, nem aquém das ideias que estão presentes ali, nem além dessas ideias, tá bom? Então vamos ver quais são os ganhos e as perdas dessa redação em relação à sua introdução. Começa assim: o direito à cidade transcende a mera faculdade de habitar o espaço urbano, ponto. Bom, o que tem de bom aqui? Trazer o tema central. Isso em um concurso é importante, você trabalha com o princípio da precisão. Você traz o tema central para dentro do texto, tá? Depois, vamos ver se a redação seguiu bem. O direito à cidade transcende a mera faculdade de habitar o espaço urbano. Aqui houve um erro de interpretação grave. Por quê? Não é uma mera faculdade de habitar o espaço urbano. Em cima está claro para você, no texto, nos excertos que foram trazidos para você interpretar.
O direito à cidade é o direito ao espaço urbano. Então, isso não é uma mera faculdade, isso é um direito, né? Não é mero, é um direito, é algo grande, tá? Depois, o aluno vai falar sobre a questão da exploração capitalista, não é? Tudo bem, tem lá aquela ideia de expulsar os moradores de baixa renda. Mas depois, no terceiro argumento, ele diz assim: além disso, esse direito de visar ao desenvolvimento da cidade, tendo em vista o meio ambiente salutar, que permita o bem-estar de seus moradores atuais e futuros. Veja só, se você observar bem, tem um errinho de construção, que eu não tirei do original, mas tem um probleminha. Meio ambiente salutar. Meio ambiente. Por acaso nós lemos alguma ideia falando sobre meio ambiente aqui no tema? Não, nenhuma. Ora, se não lemos, essa informação está além. A FCC não aceita conhecimento de mundo inserido na sua redação, tá? Às vezes o aluno fala assim, mas eu aprendi a redação. Amigo, conhecimento de mundo, por exemplo, faz parte dos critérios do IBFC, que é outra banca. Faz parte dos critérios da FGV, mas não faz parte dos critérios da FCC. A FCC gosta que você trabalhe o limite do tema e vem exigindo isso cada vez mais. Ora, se você trabalhar o limite do tema, aí olha o que vai acontecer com a nota. Vamos lá, que eu vou mostrar até o que aconteceu com essa nota aqui. Como o aluno errou o escopo, errou o início, a perspectiva adotada no tratamento do tema, ele foi além e ainda errou o conceito, isso atingiu a nota dele duramente, tá? E naturalmente isso vai ter um espelho na estrutura. Por quê? Na hora de encadear os assuntos, gente, o examinador já sabe, ele vai apenas refletir aqui a proporção, porque ele vai notar o seguinte: ora, se começou mal, né, a capacidade de análise e senso crítico vai ser em cima de assuntos que não foram debatidos, por exemplo, falar de meio ambiente, né? A consistência dos argumentos, para que dar consistência em argumentos que a banca não vai, argumentos que a banca não vai valorizar, né? E o encadeamento vai encadear com a ideia incorreta. Por isso não adianta você treinar 10 vezes. Eu vejo os alunos falando, eu preciso de um curso que eu tenha 10 redações, 20 que eu tenho que escrever. Maravilha, escreva com correção, porque se você escrever e treinar de modo incorreto, tão cedo você não vai conseguir superar a Fundação Carlos Chaves, tá bom? Então são as dicas iniciais. Se quiser saber mais, ponto dos concursos, entre na aula de discursivas que você vai localizar os nossos cursos lá, tá? Grande abraço, sucesso para você no concurso.